calendário de competições nada mais é do que um planejamento das competições que o atleta vai participar durante uma temporada ou durante um ano. Então, é uma forma da gente organizar a sequência de competições, em qual nível ele vai competir, e assim a gente consiga fazer um melhor planejamento também dos treinos, da preparação, para que esse atleta consiga competir em bom nível. Esse é o passo inicial para que a gente comece o planejamento de um trabalho. Todo planejamento ele começa pela elaboração do calendário de competições. Então esse é o primeiro passo. Se eu quero planejar os meus treinos, né, ou periodizar, que é um termo muito comum hoje, que significa dividir o treino em períodos, eu preciso saber de quais competições eu vou participar, quando vão ser essas competições, onde vão ser, quais são as condições, se eu vou jogar na altitude, se eu vou jogar em nível do mar, se eu vou jogar no saibro, se eu vou jogar na quadra rápida, se eu vou jogar em quadra coberta, se eu vou jogar em quadra descoberta, se é no meu país, se é fora do país, enfim, é uma série de detalhes que faz toda a diferença na hora do planejamento. Então a gente saber elaborar um bom calendário de competições para o nosso atleta é muito importante e muito diferente do que somente se inscrever e tentar participar da próxima competição que aparece. Porque assim a gente não teria certeza de quantas competições ele vai participar, não dá para... Fica mais difícil de quantificar cargas de trabalho, ou seja, acaba o desenvolvimento do atleta, né, acaba ficando no escuro. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa quanto mais planejado, melhor. Apesar de que nem sempre as coisas saem como planejado. Mas o ideal é que a gente tenha pelo menos um mapa, um planejamento, para que a gente possa tentar seguir ele aí ao longo da temporada. Na grande maioria das vezes, os jogadores amadores, infanto-juvenis e até mesmo profissionais não sabem e não têm um critério para elaborar um bom calendário de competições. Então eles acabam jogando as competições que são mais acessíveis, às vezes que são mais próximas do local onde ele treina, mais próximas da casa dele. Isso acaba não sendo o melhor para o desenvolvimento como jogador. Então, muitas vezes nem os treinadores sabem direito como fazer. Às vezes eles têm alguma experiência, já conhecem um pouco mais, mas muitas vezes eles acabam fazendo isso de uma forma muito empírica também, sem ter critérios bem definidos. Isso faz com que a médio e longo prazo o desenvolvimento do jogador não seja o ideal. Então é importante que se a gente quiser evoluir, subir o nosso nível de jogo e para conseguir ganhar mais e melhores jogos de tênis, que a gente saiba planificar muito bem, estabelecer quais os critérios que vão definir quais vão ser as competições que a gente vai participar, e daí sim a gente se preparar e planejar os treinos e a nossa preparação física e até mesmo mental para que a gente consiga chegar nessas competições no nosso melhor nível. Porque não adianta eu chegar e tentar participar só das competições aqui perto de casa e achar que isso vai desenvolver o meu tênis. Ele pode até desenvolver até certo nível, mas chega uma hora que a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa e saber organizar isso de uma maneira um pouco mais profissional. Existe um mito ou um senso comum de que é preciso sempre jogar torneios fortes para que eu consiga desenvolver o meu jogo e elevar o meu nível. Mas isso não é verdade. Os torneios mais fortes fazem parte, mas nem sempre são a via de regra. O ideal é que o jogador consiga jogar um nível de torneios onde ele consiga uma proporção de 2 vitórias para cada derrota. Ou seja, ele consegue ganhar alguns jogos, ele eleva o nível de confiança dele, mas existe um certo desafio também para ele nesse nível, nessa categoria. Então, se eu estabeleço uma sequência de torneios, por exemplo, 5 torneios de começo de ano, vamos dizer aqui torneios da Federação Paulista da categoria principiante masculino, tá? Só como um exemplo, pode ser qualquer nível de torneios. E eu jogo esses 5 torneios. O ideal, o que é? Que eu consiga pelo menos 2 vitórias para cada derrota. Então, se no final desses 5 torneios eu tenho 5 vitórias e 5 derrotas, na média eu ganhei a primeira rodada e perdi na segunda rodada, esse nível de torneios acaba sendo um nível muito forte para mim. Então não é o ideal eu jogar somente esses torneios paulistas da categoria principiante. O ideal é que eu consiga mesclar com outros torneios de nível técnico um pouco inferior. Às vezes pode ser com torneios regionais, torneios abertos da região,
às vezes torneios UTR, mais específicos de UTR mais próximos ao meu, torneios do clube, torneios internos, rankings de academias ou rankings de cidades, rankings regionais. É uma maneira que a gente tem de tentar equilibrar um pouco essas coisas. E da mesma forma, se eu, por exemplo, jogo esses 5 torneios, sou campeão de 3, ou seja, dos 5 eu perdi somente 2 jogos, e consegui 12 vitórias e perdi 2 jogos, eu tenho 12-2. É uma proporção também que ela está muito longe do 2-1. Então, isso significa que esse nível de torneios para mim já está um pouco mais fraco. Ou seja, eu preciso buscar torneios de nível técnico um pouco superior para que eu consiga desenvolver o meu jogo. Esse nível de torneio, se eu tenho 12 vitórias para 2 derrotas, já não existe um grande desafio para mim. A minha média está 6-1, é muita coisa. Então, sempre a gente tem que, em todos os níveis, a gente tem que conseguir dosar para que o atleta ele tenha mais ou menos 2 vitórias para cada derrota. Então, nem sempre ele vai estar exatamente com 2 vitórias para cada derrota, mas a cada série de torneios a gente tenta reajustar o calendário para que assim ele consiga ir se desenvolvendo cada vez melhor.